Paz do Senhor a todos. Eu vou contar um pouco da minha história. Estou com a minha esposa 8 anos. Vai fazer 1 ano e meio de casado. Nós se casamos. E quando eu conheci ela, nós ficamos 3 meses juntos e ela engravidou. E a nossa filha agora está com 7 anos. 7 vai fazer 8. E desde o momento que ela engravidou e ela, nunca trabalhou fora, eu que sustentava a casa. E nesse decorrer do tempo, esses 8 anos que nós ficamos juntos, tudo que ela pedia para mim, eu dava para ela, tudo. E acho que isso foi uma falha minha. E o meu pensamento era só agradar ela. E trabalhava. Eu ficava mais na empresa do que em casa. Procurar a Deus, eu nunca procurava a Deus. Em vez de eu procurar a Deus, uma igreja, eu procurava o meu trabalho. E eu percebi nos últimos 2 anos que a nossa história estava mudando. Mas eu percebendo isso, foi ela que tomou a iniciativa de casar. Porque eu sempre falava que eu não queria casar, por enquanto, né? E ela sempre, não, nós vamos casar. Foi ela que puxou a frente. Nós se casamos. Daí, depois do casamento, nós não ficamos. Não deu 1 ano de casado, nós se separamos. Na verdade, esse é meu segundo deserto. O primeiro deserto que eu passei, ela saía de casa e voltava, saía de casa e voltava. E eu via ela, estranha comigo. Tinha dias que ela se trancava no quarto. E quando eu chegava a falar com ela, ela pegava um cobertor, se tampava, não queria falar comigo. E assim foi indo. Daí passava dias, ela ficava assim e depois ela voltava ao normal. Na primeira vez, quando ela foi embora de casa, ela ficou 30 dias fora de casa. Nesses 30 dias eu fui atrás de pessoas que não prestam. Fui atrás de benzedor, cartomante, macumbeiro. E ali eu fui me envolvendo com essas pessoas. E dentro desse mês, se passou um mês, ela voltou. Só que um mês ela ficou fora e um mês ela ficou comigo. E ela foi embora de novo. E eu voltei de novo atrás dessas pessoas. E gastava dinheiro. Não foi um não resolvia, eu ia para trás do ia atrás de outra pessoa. E assim foi indo. Até que um dia eu cheguei do serviço, não conseguia dormir. Trabalho o terceiro turno. E eu olhando no meu Facebook, eu achei um colega meu de trabalho, ele é pastor. Eu conversando com ele. E desde ali eu comecei a seguir Jesus Cristo. Ele conversou comigo bastante. E ele me convidou para ir para a igreja. E ali eu fui me envolvendo com ele me dando apoio. E indo, eu aceitei Jesus. E na semana que eu aceitei Jesus, foi numa sexta-feira. E chegou na quarta-feira, antes da sexta, o meu encarregado da empresa na que eu trabalho, ele pediu para mim sair de viagem
na quinta-feira e voltar só na segunda da outra semana. E eu tinha aceitado. Só que eu aceitei, não deu nem 30 minutos. Eu comecei a chorar na empresa, chorava, e uma coisa me dizia que eu não podia ir junto nessa viagem, não podia ir junto. Voltei lá chorando, o meu encarregado falando, ó, me desculpa, mas eu não vou, não posso ir. Porque eu já tinha feito os planos de ir na igreja na sexta e aceitar Jesus Cristo como meu único Salvador. E assim que eu falei para ele que não ia mais, eu me acalmei. E desde ali agora estou firme com Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E depois que minha esposa foi embora de casa, eu fui acho que 2, 3 vezes atrás dela, pessoalmente, só que nunca dava resultado. Teve um dia que eu dormi na casa da minha sogra, só que eu dormi só com a minha filha, mas ela não podia nem me ver, ela me rejeitava e foi muito triste. E assim, teve um dia que eu busquei minha filha de lá, daí ela falou, pai, a avó falou pra mim que você não é mais ir lá ver a mãe, porque senão a mãe vai se matar. Ela falou que ela vai se matar se você ir lá perturbar ela muito. Daí, desde ali eu não fui mais. Mas eu mandava mensagem, não adiantava, ela mandava procurar outra pessoa, que ela não me amava mais, que era para ser feliz com outra pessoa, porque eu merecia. Daí eu pedia se ela tinha raiva de mim, ela disse que não tinha raiva, só o amor acabou, não queria mais saber de amor. E desde ali eu apliquei o deixa ir, porque eu pesquisava bastante no YouTube sobre isso aí, sobre feitiço, essas coisas. E eu acredito que foi obra de feitiço que a, abalou isso aí. Porque na última semana que ela estava em casa, nós moramos num apartamento que é nosso. E ela falava para mim que ela não aguentava ficar dentro desse apartamento, porque ela sentia perseguições, gritos dentro desse apartamento. E nós fomos procurar uma casa para alugar. E naquela semana, chegou na quarta, quinta-feira, ela não aguentava mais, ela não conseguia nem falar comigo. Foi os últimos dias bem complicado para mim. E no domingo à noite, quando eu saí para trabalhar, assim que eu saí de casa para trabalhar, ela já ligou para a irmã dela vir buscar ela. E só me retornou uma mensagem falando que ia embora de casa, que acabou tudo entre nós. E hoje em dia eu só falo com a minha filha, eu busco ela quase todos os finais de semana para ficar comigo. E assim tá indo a nossa vida. Notícia dela não sei. Eu procurava ela bastante no Facebook, ia atrás dela, ver o que ela estava fazendo. Até hoje em dia eu faço um pouco isso, mas eu estou evitando mais porque eu sei que se eu achar uma coisa eu vou me machucar. E eu, no meu ponto de vista que eu estou passando, eu estou só, tipo, eu deixei tudo na mão de Deus e estou bem mais calmo. Tem dias que me ataca saudades, mas não é mais aquela saudade que, tipo, vou parar para chorar dias. Porque no começo, quando ela foi embora, meu Deus, eu ficava trancado, ficava deitado no final de semana, de sexta, de meio-dia até domingo à noite, até para sair para trabalhar, não levantava da cama. E hoje não, hoje eu busco minha filha, saio com a minha filha, vou na casa da minha mãe e assim vai indo a minha vida e eu vejo que Deus tá agindo. Deus já respondeu muitas orações que eu fiz, Ele respondeu e eu creio que
Deus vai me dar a vitória logo, logo, porque as orações que eu fiz, não só por mim, por mais pessoas, eu vejo que Deus atendeu meu pedido, fazendo orações para pessoas que eu ia na igreja, ele revelava que tal pessoa estava rezando para tal pessoa, e era eu pedindo, orando por meus primos, e ele sempre escutava minhas orações. Eu acho que saber orar para Deus, ele atende. É isso aí, estou firme em Deus e não pretendo sair desse caminho. Agradeço a oportunidade. É, sim, hoje eu entendo. No começo, quando comecei a frequentar a igreja, há 6 meses atrás, eles sempre falavam para mim que Deus já tinha escrito a minha história desde o ventre da minha mãe. E eu não dava bola. Mas hoje eu parei, penso bem, desde a minha juventude, desde o tempo que eu era criança, que Deus cuidava de mim, porque só na cabeça eu levei já 5, 6 pauladas. Nos dois olhos, levei uma maretada, deu 7 pontos na cabeça. Com 16 anos eu sofri acidente de moto. Pelo que eles relatam, diz que o médico falou que eu tinha uns 2, 3% de vida só. E hoje estou aqui. E quando a minha esposa saiu de casa, tive uma discussão com ela pelo WhatsApp. E ela falou bem assim pra mim que eu estou na vida dela só pra destruir a família dela, porque a família dela tava tudo contra ela. Isso ali me bateu tanto na mente que aquele dia eu queria acabar comigo. Peguei, passei uma corda no pescoço e me pendurei contra a parede. E não sei o que deu, que eu saí daquela corda. E aquele dia eu tinha bebido um monte, tomei cachaça, vinho, cerveja. Eu só me lembro também que depois, pelos que eles me falaram, um cunhado meu mandou a polícia vir aqui no meu apartamento. Daí a polícia bateu aí. Depois que a polícia saiu, eu deitei e dormi e só acordei outro dia. Bom, assim, a minha filha, ela tem o telefone dela próprio, sozinho. E conversar, não converso com a minha esposa. Ela, hoje em dia, ela trocou o Facebook dela. Eu não tenho acesso ao Facebook dela porque ela fez uma conta nova. O número do telefone, o antigo do WhatsApp, ela tem ainda, só que ela não usa. Só usa para falar comigo e depois não sei o que ela faz com esse número. O número novo dela eu não tenho. E quando eu levo minha filha para casa novamente, eu deixo ela só na beira da estrada ali e saio porque eu não consigo falar com ninguém da família dela. Se eu vejo alguém vindo à minha direção, eu só falo para minha filha: vai, filha, fica com Deus, e eu saio daquele lugar, porque eu acredito que Deus está curando meu coração, tipo, tirando as marcas de machucado. E eu penso assim que eu evitando de falar com eles, evitando de saber o que está acontecendo na vida dela, eu vou conseguir me afirmar mais firme na rocha, porque o que destrói é nós que estamos passando no deserto, é saber algo,
do nosso cônjuge, o que ele está fazendo, onde é que ele está indo. Eu já fiquei sabendo de coisas dela que eu não preferia ter escutado. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas tudo que entra em nossos ouvidos, ele não fica na cabeça. Ele desce pro coração e é ali que nós se machucamos cada vez mais. Daí eu tento de evitar, eu bloqueei já os irmãos, meus cunhados, os irmãos dela. Excluí eles do Face, porque eu não quero ver se eles postaram uma coisa dela no Face. E a minha convivência com ela é só quando ela manda mensagem pra mim. Porque senão, e às vezes quando ela manda eu nem respondo. Porque eu acredito que quando for a hora certa, ela não vai mandar mensagem pra mim ainda. Eu acredito que Deus vai botar ela de volta no meu caminho, do mesmo jeito que nós se encontramos pela primeira vez. Ah, é assim que eu penso. Posso estar enganado, porque só Deus sabe o que vai acontecer e como vai acontecer e se vai acontecer. E hoje em dia eu tô. Não é que eu tô feliz, porque se eu falar que eu tô feliz eu tô mentindo. Vou contar uma, uma história que aconteceu comigo. Eu fui querer sair com uma mulher e fui até na casa dela. Quando eu vi essa mulher, bateu uma coisa na minha cabeça e falava pra mim, saia daí. Aí não é o teu lugar. Eu direi no meu carro, me zarpei daquele lugar, daquela mulher. E desde aquele dia eu, eu penso que não é pra me envolver com mulher nenhuma, que Deus não tá aceitando. E já teve mais. Tipo, antes quando eu era solteiro eu não tive tantas oportunidades de ficar com mulheres que nem hoje em dia. Mensagens, às vezes. Não sei o que acontece mais. Teve uma mulher também que entrou em contato comigo. Ela é casada e com essa mulher também quase me envolvi, mas acho que foi Deus que botou na minha cabeça que não é o certo. Eu só pedi a Deus para me ajudar, que essa mulher era casada e estava passando com dificuldade no casamento também. E só pedi a Deus que era para cuidar dessa família também e que eu não queria ser também o ponto daquela separação daquele casal. Porque eu vi que Satanás estava separando a minha família e não era eu que Satanás ia usar para separar aquela família também. Eu pedi a Deus para me ajudar nisso e foram pontos positivos que eu acredito que está acontecendo comigo, que estou vendo a realidade. E sobre voltar a caminhos de Jesus, eu era um desviado, era do mundo. E a minha esposa, ela sempre frequentava a igreja e ela me convidava sempre para participar de cultos. Eu nunca negava, falava que nunca ia entrar numa igreja dessas aí que ela ia. Daí eu me lembro um dia que eu tenho um irmão que ele é pastor e minha esposa pediu para mim, Jorge, por que tu não vai para a igreja? Olha onde teu irmão tá. E
as lembranças batem na nossa cabeça quando nós estamos sozinhos e temos tempos para pensar. Aquele dia eu falei bem assim para ela: você conhece como é que era meu irmão antigamente? Ele bebia, brigava em todas as festas que ele ia. E eu falei bem assim para ela: eu acredito que Deus queria tirar ele daquele caminho e assim ele vai fazer comigo. Quando Deus me chamar, eu vou. E eu acredito que esse deserto estou passando porque Deus quis a minha presença já antes na igreja, só que eu sempre rejeitava. E eu acredito que Deus está permitindo tudo o que eu estou passando para eu conhecer um pouco da palavra. E hoje em dia eu penso que me arrependo de não ter ido antes também a esses caminhos. Mas hoje eu estou feliz, graças a Deus, e não pretendo sair mais desses caminhos.